Isabela Faria criou um canal agora, pra quem não conhece. A Isabela, ela é uma jornalista, tá? Ela é uma jornalista da Folha, se eu não me engano, ou é da UOL, me desculpe se eu tiver errado. E ela é mais conhecida no TikTok, no Instagram, ela tem uma produção de cinema bem legal, eu sigo ela, acho uma querida. E ela criou um canal no YouTube, e eu vou reagir aqui porque ela já já veio trazendo um tema bem interessante, um tema que, de certa forma, eu já pincelei uma discussão com o Fiore na nossa última live, por exploitation, como fazer um bom cinema social, tá? Então eu quero ver o que ela tem a falar aqui sobre esse tema. Oi, gente, eu sou a Isabela Faria e por aqui eu falo sobre cinema, sociedade e mídia no geral. E hoje eu analiso a pobreza nas telas, mais precisamente a pobreza americana. Sim, ela existe. We're living the American dream. You know when you achieve the American dream. American dream. The American dream. Is the American dream dead? The American dream is fading out. It's time to reinvent it. Para algumas pessoas, cinema é só diversão, filmes leves e desligar o cérebro. E não há nada de errado nisso, eu adoro ver Armagedon, por exemplo, várias vezes ao ano, mais do que eu gostaria de admitir. Mas eu também acho que o cinema precisa tocar em feridas profundas, daquelas que o pessoal tenta cobrir com band-aid que sempre descola, sabe? A pobreza sendo uma delas. Nos últimos anos, a gente tem visto um boom do chamado cinema social lá nos Estados Unidos, tendo como principal expoente o premiadíssimo Sean Baker. Mas a gente volta nele daqui a pouco. O que eu quero falar agora é sobre o começo desse gênero, porque, né, sempre tem alguém pra dar um start. Main object is to entertain, not to give any messages. I think the churches can do that very well. Considerado um dos maiores artistas de todos os tempos, Charlie Chaplin se tornou ator aos 12 anos e criou um dos seus personagens principais, o Carlitos, em 1914. Chapéu, bengala, terno e bigodinho era um conjunto que funcionava como um alter ego do cineasta. Um personagem sagaz, que estava sempre procurando trabalho, outro jeito de ganhar dinheiro, mas ele tinha um coração gigantesco, sempre disposto a ajudar qualquer um. O próprio Chaplin comentou sobre o... De certa forma, talvez o primeiro grande filme social do cinema tenha sido aquele filme dos Lumière, que é aquele take só de, tipo, 10 segundos, que é, tipo, de umas trabalhadoras, né, lavando roupas embaixo na tela, né, e em cima tem os patrões da fábrica, tipo, olhando pra elas em posição de poder, né. É literalmente só uma filmagem de, tipo, 10 segundos e é isso, não tem nada. Mas já dá pra considerar um filme social, né? Mas o Charlie Chaplin, ele foi um dos pioneiros, assim, porque ele fez muito sucesso na época, justamente porque ele trazia essas questões trabalhistas, quem não viu Tempos Modernos, né? Questões sociais, assim, o personagem dele, né? Era um cara pobre, e ele trazia isso, mas ele trazia o bom humor, né? Mas esses temas sociais ali já estavam ali no cinema mudo, de certa forma. Personagem pro Daily Herald, de 1957. Coisas muito profundas. Washerwoman Over the River, exatamente. Foram escritas sobre como eu queria que o Carlitos fosse um símbolo da guerra de classes, de um conceito de amor e ódio, etc. Mas a verdade é que eu comecei o personagem simplesmente pra fazer as pessoas rirem. Rirem, Sim. Inclusive, em tempos muito difíceis. Em 1929 começou um período conhecido como a Grande Depressão Americana, considerada a maior crise financeira da história dos Estados Unidos, que durou até 1939. E Tempos Modernos foi uma resposta direta a essa crise. Sim, aquele filme que possivelmente você viu na escola com o Charlie Chaplin na engrenagem gigante, é esse mesmo. No filme, a gente tem a última aparição oficial de Carlitos como um operário de uma fábrica. Ele trabalha de forma tão mecânica e monótona. Será que hoje em dia os professores ainda passam esse filme na escola? Assim, eu não tô mais trabalhando em sala de aula, né? Pra quem não sabe, eu faço licenciatura, então eu já dei aula e tal, depois de 2 anos. Mas não cheguei a passar nenhum filme, não. Mas agora eu tô pensando, será que passar Tempos Modernos hoje em dia daria bom? Acho que, sabia que daria? Eu sei que tem muito aquele papo, de que a nova geração, o cérebro corroído pelo TikTok, esse papo meio boomer. Por mais que tenha um fundo de verdade, mas que no final é meio boomer, né? Também tem um pouco disso, a nova geração não presta atenção em nada, não sei o quê. Mas eu acho que o Charlie Chaplin, ele eu sei que não existe isso, né? Mas ele é muito atemporal, pô. O humor dele é tão simples que funciona. Eu acredito que funcione até hoje. Pelo menos quando eu ouvi quando era criança, eu gostei. E o pessoal geralmente gosta, né? Quando é criança.
Então eu acho que ainda funciona. Monótona que fica maluco, para no hospital, depois é preso e finalmente conhece uma mulher órfã com quem vai viver mais algumas aventuras no filme. É uma comédia sensacional, é uma... Passar um corte TikTok version na escola. Botar Subway Surfers do lado e aí dá das certo. minhas favoritas, mas é isso, a gente ri pra não chorar, né? O site oficial do Charles Chaplin diz: Carlitos é um dos milhões que lidam com os problemas da década de 1930, que não são muito diferentes das ansiedades do século XXI. Desemprego, intolerância política, desigualdades econômicas, narcóticos e, claro, pobreza. O baque da Grande Depressão foi tão grande na sociedade e na cultura dos Estados Unidos que os filmes que vieram nas décadas seguintes, que tratavam de cinema social, ainda referenciavam essa época. Por exemplo, As Vinhas da Ira, dirigido por John Ford, foi lançado Filmaço. em 1940 e conta a história de uma família que Do depois de perder republicano sua John fazenda em Ford. Oklahoma por conta do aumento da mecanização na década de 30, embarcam em uma jornada nada fácil até a Califórnia em busca de emprego. Já A Noite dos Desesperados, de 1960, Do republicano marxista de direita John Ford, As Vinhas de Ira. dirigido por Sidney Pollock, é um filme de ficção que fala sobre as maratonas de dança que realmente aconteciam durante a Grande Depressão. O longa conta a história de um grupo de desempregados que, para ganhar $1.500, dançam até exaustão, até cair, literalmente. O filme é baseado num livro, e sabe quem comprou os direitos pra fazer dele um filme? Norman Lloyd e o Charlie Chaplin. Só não deu certo nos anos 60 porque o Charlie Chaplin foi acusado de comunismo e teve seu visto revogado. A década de 30 tá mais perto do que a gente imagina, pra frente ou pra trás. I don't want to live in a hole anymore. Ah, eu amo esse Makes filme. me feel poor. Melhor We filme are do poor, but do Wes we're Anderson. happy. Come see, come stop. Agora é hora da gente se perguntar como grandes produções hollywoodianas financiadas por estúdios Esse microfone dela é tão chique, né? Parece o microfone, tipo, do Elvis Presley, né? Achei chique. com verbas quase infinitas conseguem de fato mostrar o que significa ser pobre nos Estados Unidos hoje. Resposta: não conseguem, pelo menos não de maneira profunda. O maior exemplo disso é o filme A Procura da Felicidade. Esse é zoado, hein? Puta merda, esse filme é ruim. Esse filme é filme pra ser usado como em palestra de motivação de coach. Nossa, é só você lutar, é só você ter fé que você vai vencer nesse sistema. Nossa, meio horrível. Que traz Will Smith como um pai que enfrenta dificuldades financeiras enquanto cria sozinho seu filho de 5 anos. Ele consegue um estágio não remunerado em uma corretora, mas é despejado de sua casa e precisa dormir em estações de trem, abrigos e na rua. Tudo isso enquanto ele trabalha por uma posição que lhe dê um salário. É um filme baseado em uma história real, traz boas atuações, mas também traz um recorte muito específico do que significa ser pobre nos Estados Unidos. Todo mundo adora histórias que digam que trabalhar duro, ser determinado e ter um forte senso moral é o suficiente pra gente conseguir sucesso. Só que a gente sabe que não é bem assim. Uma pesquisa da organização global Oxfam diz o seguinte sobre isso: os Estados Unidos agora são o país rico mais desigual do mundo e tem a maior porcentagem de trabalhadores com baixos salários entre as economias de países mais desenvolvidos. Além disso, trabalhadores pobres e seus filhos hoje têm menos chances de ascenderem economicamente do que gerações anteriores. Mas boas notícias, existem sim filmes que falam dessa pobreza real, pouco mutável, e são filmes que são espalhados por diversos gêneros. A gente tem o Massacre da Serra Elétrica, um slasher, Wendy and Lucy, um drama muito sensível, Preciosa, também baseado em uma história real, Arizona Nunca Mais, uma comédia pastelão, e a gente tem Gumo Melhor filme de comédia dos irmãos Coen é Arizona Nunca Mais. O mais engraçado. também, mas eu realmente não sei qual é o gênero desse filme, mas ele é muito bom. E todos esses filmes têm mais uma coisa em comum: eles são de baixo orçamento, representantes máximos do cinema independente americano. E isso me traz ao oscarizado da vez, o Sean Baker. Natural de Nova Jersey, o diretor, roteirista e montador dedicou sua filmografia, pelo menos até agora, aos menos favorecidos dos Estados Unidos. E pra mim, 2 dos maiores exemplos de como retratar essa pobreza vêm desse cineasta: Tangerine e Projeto Flórida. O primeiro acompanha uma prostituta que, depois de descobrir que foi traída pelo namorado... Bicho, esse eu ainda tenho que ver. Esse parece ser foda. Projeto Flórida é legal também. O Projeto Flórida, ele é um filme que é interessante por quê? Porque ele se passa ali perto, né, do que é o... Acho que é o parque da Universal, né? Ou é o parque da Disney e tal. E aí, qual que é o conceito dele? É tipo, vamos mostrar aqui o que é escondido pelo cartão postal, né? Porque sempre tem isso, sabe? Esse aqui que é o turismo, só que ao redor tem a pobreza, tem as pessoas que são esquecidas e que são escondidas por esse cartão postal, que é o parque, né? E ele faz isso muito bem. Porque tem uma coisa que
que me incomoda em alguns filmes. Eu vou dar aqui o exemplo do filme, que é o filme que todo mundo me odeia por não gostar dele. É o filme lá do Wim Wenders, o novo, Perfect Days. Que é um filme que quer mostrar a pobreza, quer mostrar o sofrimento. E aí o filme tem a fotografia toda bem bonitinha. O filme tem a trilha sonora coolzinha, né? Coolzinha é foda. Tem uma trilha sonora toda bacaninha, toda cult. E a fotografiazinha. É uma imagem que dá pra você postar no Instagram, bonitinha. Ai, velho. Que preguiça, né? Que preguiça. Eu acho, muitas das vezes, isso dá errado. Mas, no Projeto Flórida, tem tudo isso. É um filme que é bonito, a fotografia, que tem uma paleta de cores bem agradável e tal, mas eu acho que faz sentido justamente dentro desse contexto, né, dentro desse discurso que o filme traz, que é o quê? Que é essa dificuldade, essa pobreza, os viciados em drogas que são escondidos por essa fachada bonitinha. Então, dentro desse filme, faz sentido. Agora, dentro do Dias Perfeitos, pra mim, não faz sentido. Você pode até ter o mesmo pensamento que eu, mas de certa forma o Dias Perfeitos também é o mesmo tema, porque o Japão, ele traz toda essa ideia, né, de desenvolvimento, só que na verdade tem a dificuldade, não sei o que lá. Só que eu tenho um outro problema com esse filme, que é sobre a própria ideia, né, de aproveitar o dia e de felicidade que os japoneses têm, que o Wim Wenders desenvolve nesse filme, que pra mim ele desenvolve de uma forma que eu não gosto, que eu já expliquei no meu corte, que eu explico por que eu não gostei desse filme, e também no meu texto no Letterboxd. Enfim, não vou mais me alongar pra falar sobre E esse filme. Cafetão, enquanto estava na prisão, sai em busca do cara e da amante pra se vingar. Nesse filme, a gente tem como protagonista uma mulher trans. E a atriz Mia Taylor disse que, assim como a personagem dela, ela já havia trabalhado como prostituta. Outra coisa, o filme foi filmado com um celular. Agora, Projeto Flórida, esse é um dos filmes mais sensíveis e vulneráveis que eu já vi. Aqui a gente conhece Mooney, uma criança que vive fazendo amizades nas redondezas dos parques da Disney. Ela mora com a mãe em um daqueles motéis de beira de estrada, clássicos americanos, e as duas batalham diariamente pra sobreviver. É muito importante ressaltar que esses filmes não tratam a realidade dessas pessoas com um otimismo cego e vazio, do tipo, tudo vai melhorar. Eles vão por um outro caminho. E no caso do Projeto Flórida, o caminho da ludicidade, digna de uma criança. O próprio Sean Baker disse isso em entrevista ao site Huck. A maneira como a pobreza é geralmente abordada em um filme é quase como um miserabilismo. Não é realista, não trata os personagens como humanos. Eu queria focar na alegria da infância, e isso é universal, não importa o contexto. Bicho, eu quero pegar essa aspa. É quase como um miserabilismo. Não trata os personagens como humanos. E aí, eu quero indicar aqui pra vocês o filme que pra mim ele define perfeitamente é fora, mas ele diz tudo sobre esse tema. Diz tudo também é fora, mas ele diz muito sobre esse tema. Que é um filme colombiano que se chama Vampiros da Miséria. Vampires of Poverty. Pesquisem aí no Letterboxd. Ele é um documentário... Eu já indiquei esse filme aqui algumas vezes, eu acho. Ele é um documentário falso. E ele é colombiano, né? E qual que é a sinopse dele, assim? Qual que é o que é que acontece nesse filme, né? Mais uma vez, ele é um documentário falso. E ele vai retratar cineastas europeus que vão pra Colômbia pra filmar as mazelas do terceiro mundo, pra mandar pra um festival, né? E aí é um documentário falso e as pessoas, né, elas não sabem que é um documentário falso, né? E aí o filme faz todo um questionamento sobre como tratar isso, né? Sobre como você, sendo esse cineasta, né, que vai tratar desse tema, como ter um olhar que não transforme, né, esses personagens em animais, mas que também não idealize um mundo em que não existe pobreza. É tipo assim, ok, a pobreza, as dificuldades sociais, o racismo, isso vai para qualquer tema, né? Eles podem, devem, talvez ser retratados, ok, mas como retratar? Como não transformar isso num zoológico mesmo, né? Inclusive, como o próprio Fanon falando sobre a questão do racismo, né? O próprio antirracismo, né?
O próprio retrato do racismo, quando é para criticar o racismo, dentro do capitalismo ele se transforma, né, em um produto, né? Então a estetização do sofrimento do negro, nesse caso aqui, né, o poor exploitation seria a estetização do sofrimento do pobre, né? Por isso que tem todo um questionamento sobre quem fazer esse cinema, né? Porque, por exemplo, porque esse vídeo, ele é um vídeo sobre, especificamente, ela falou, né, no começo, é um recorte do cinema por exploitation americano. Mas esse debate, ele existe para além do cinema americano. Inclusive, existe muito forte no Brasil. Cinema novo, ele nasce em cima desse debate, né? O manifesto da estética da fome do Glauber Rocha é sobre isso. É literalmente o cinema brasileiro, ele é muito influenciado pelo cinema americano e ele não retrata o que é a realidade social do Brasil, ele não retrata as mazelas, e é aí que o cinema novo ele vai se debruçar. O Glauber Rocha, o Nelson Pereira dos Santos, Rui Guerra, todos esses cineastas do cinema novo, eles se debruçavam justamente isso, né? Essa estética da fome, né? E fizeram muito sucesso em relação a isso. Mas esses cineastas também, eles não eram pobres, né? Eu até falei isso na última live, tipo, eu gosto dos filmes do Glauber Rocha. E eu gosto das representações, de como ele traz um aspecto teatral ali. Mas não tem como negar que pro Glauber Rocha, o povo, o pobre, é o outro. Isso é explícito nos filmes dele. Ele filma o outro, né? É ele que dá voz, é como se ele tivesse que dar voz ao povo. Então, olha só, esse povo que não fala nada. Eu vou agora dar voz a esse povo, né? Não é o próprio povo, digamos assim, que está atrás da câmera, né? Então, o próprio cinema novo, naquele momento, ele passou por essa contradição, né? Isso foi se desenvolvendo nos anos 70, nos anos 80. Enfim, é um debate grande. E aí, nos anos 2000, vem o debate da cosmética da fome, né? Que foi quando teve o boom da retomada, e aí veio os favela movies, né? Cidade de Deus, mais posteriormente, né, o Tropa de Elite, O Homem do Ano, eu acho, se não me engano, teve um desse, né? Retratava também isso, né? A violência, os problemas, só que aí o debate já era outro, né? Inclusive colocando a cosmética da fome em contraposição com a estética da fome. Porque a cosmética da fome, né, esses filmes já, na verdade, tratavam isso de uma forma a estetizar essa pobreza, a dar uma linguagem hollywoodiana para essa pobreza, né? Filmes bem fotografados, superproduções, que era diferente da estética da fome do Glauber Rocha, né? Que não tinha essa perspectiva, né? Era um negócio muito mais cru, muito mais bruto mesmo. Enfim, grandes discussões aí, né? Do cinema brasileiro. E antes que vocês me perguntem, sim, a Nora entra no escopo de cinema social. Inclusive, 5 Vezes Favela é um filme que é do Nelson Pereira, se eu não me engano, né? Que é um retrato, assim, das favelas do Rio de Janeiro e tal. E aí, nesse século, teve um 5 Vezes Favela, só que agora é feito por nós, né? Um negócio assim. Que foi um remake, digamos assim, do 5 Vezes Favela lá, do cinema novo, só que foi feito por cineastas favelados mesmo, assim, da própria favela, de dentro da favela, né? Se colocando eles mesmos atrás das câmeras, né? Simplesmente por retratar a vida de uma trabalhadora do sexo nova-iorquina que sim, quer mudar de vida e que sim, vai abraçar a primeira oportunidade que ela vir. Mesmo que essa oportunidade seja de um magnata russo mentiroso. Ela não é burra ou deslumbrada, ela só quer uma vida melhor. Ela não quer só sobreviver, ela quer viver. E quem não quer? So, I'm a writer, director, editor. I have a stiff neck. No fim das contas, como diferenciar, então, poor exploitation de um bom cinema social? O primeiro é fetichista, ou apela pro motivacional, ou pior, desperta na gente um sentimento de coitadismo em relação ao personagem, fazendo a gente pensar, nossa, não estou tão ruim assim. Além de ser um recurso narrativo fácil, né, desperta uma empatia quase automática na gente. O segundo é realista, pelo menos em algum grau. Mostra a vida de pessoas vulneráveis, sem uma história mirabolante por trás, mostra que a pobreza pode não ser passageira e que ser pobre não é uma falha moral.
como o próprio capitalismo americano nos diz. E esse boom do cinema social acompanha justamente o crescimento da pobreza lá nos Estados Unidos. Em 2022, mais de 15 milhões de pessoas caíram nessa condição por lá, um aumento de 4,6% em relação aos Rapaz, o Império tá caindo, hein? últimos anos. E é por isso que a América Latina, o Irã e até mesmo a Coreia do Sul fazem um cinema social tão bom. A pobreza é intrínseca, né? Bicho, eu sei que todo mundo fala do Close-Up, Gosto de Cereja, né, do Kiarostami, mas E a Vida Continua, puta que pariu, aquele é o melhor dele nesse quesito, e eu acho que é meu favorito mesmo, que os cineastas, né, vai ali pra uma cidade do Irã que sofreu um terremoto, né, uma periferia, assim, né? Uma favela do Irã, numa cidadezinha, que sofreu por um terremoto que realmente aconteceu. E aí ele vai passando pelos escombros. Puta que pariu, esse filme é do caralho. Caralho. É a nossa realidade. Mas esse é assunto pra outro vídeo. Muito obrigada por assistirem, Aí, gente. Eu espero que acho que ela vai fazer um outro vídeo pra falar justamente do caso do cinema brasileiro, né? tenham gostado. Esse é meu primeiro vídeo longo aqui no YouTube, então se você gostou, compartilha, dá like, comenta. E é isso, a gente se vê numa próxima. Tá aí, Isabela Faria, diva, tá? Gosto do conteúdo dela, acompanha ela no Instagram, ela também grava pro TikTok, né? Agora entrou aí nos vídeos longos, trouxe uma discussão legal, então vou ficar de olho pra quando ela trazer vídeos mais interessantes também, eu trazer aqui pra ver, né? Porque ela se garante, fica aí a recomendação, quem quiser se inscrever, se inscreva aí. E vejam Vampiros da Miséria.